Olá, querido aluno lassalista das primeiras séries do ensino médio do Colégio La Salle Sobradinho. Aqui é o professor Leonardo, de Geografia, e estou preparando esse podcast para vocês, para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Mesmo diante das dificuldades que a gente está enfrentando atualmente com o coronavírus, nesse contexto aí de isolamento social, de afastamento social, para que a gente tente coletivamente vencer, frear um pouco essa doença que vem causando tanta dificuldade, tanto medo também na nossa sociedade, que tem impactado as nossas atividades, né? A nossa comunidade escolar. Então, por meio deste podcast, eu espero ajudar vocês aí a continuar com os estudos, né? Com a rotina de aprendizagem de vocês, mesmo num cenário que não é o ideal, né? Mas que traz muito aprendizado para nós, como usar novas ferramentas, né? Por exemplo, o podcast, a apresentação em Prezi, que vocês vão ter acesso também para, junto com a escuta, né, desse podcast, vocês possam acompanhar a apresentação do Prezi, para dessa forma a gente poder aproximar um pouco essa atividade à distância a uma atividade que nós poderíamos estar fazendo também presencialmente. Beleza? Então, viva Jesus em nossos corações para sempre e vamos nessa, né, galera? Vocês do primeiro ano, nós estávamos exatamente trabalhando um pouco das dinâmicas externas da Terra, né? Já havíamos passado pelo entendimento da formação do planeta, da estruturação dele do ponto de vista mineral, dos tipos de rochas, das dinâmicas internas da Terra que geram estruturas e também das dinâmicas externas da Terra, que foi exatamente onde nós paramos, onde nós definimos o que era erosão, o que era intemperismo físico, químico, biológico e outras questões que estão relacionadas com a formação das estruturas da superfície terrestre, né, da crosta terrestre, que é o nosso objeto de estudo desde o início do ano, né, que estamos mergulhados aí na litosfera, né? Pois bem, e aí a gente chegou então na parte em que precisamos avançar no sentido de entendermos um pouco como é que se distribuem as grandes estruturas geológicas que dão, digamos, base para as formas de relevo que a gente vai estudar um pouquinho adiante, né? Então essas grandes estruturas geológicas, elas são chamadas de províncias geológicas, né? Que são estruturas maiores do que tipos de relevo, como por exemplo planaltos, planícies e depressões, né? Em termos de extensão territorial, elas são estruturas muito maiores, apesar de terem algum nível de vinculação com a ideia dos tipos de relevo que a gente vai estudar um pouco mais adiante, ok? Então essas grandes estruturas minerais, geológicas, elas servem de base, de assoalho para o que a gente chama de relevo, que é essa formação geomorfológica que está acima dessas estruturas, beleza? Então, assim como os próprios relevos, elas são fruto da interação entre as forças endógenas da Terra, que são formadoras de estruturas, como nós já vimos em aula, né, anteriormente, e as forças exógenas da Terra, que estão na superfície, na esfera atmosférica, hidrológica e etc., que são modeladoras, né, dessas superfícies, dessas estruturas que foram formadas por movimentos provenientes das forças internas, né, como, por exemplo, o tectonismo e o vulcanismo, que são forças exógenas que dão origem a estruturas, e os intemperismos e as erosões, que provêm das forças exógenas da Terra, né? E aí nós temos três tipos de estruturas de relevo ou de províncias geológicas, levando em consideração suas características e seu processo de formação, sendo eles os dobramentos modernos, né? Os escudos cristalinos, que também podem ser chamados de crátons ou de dobramentos antigos, beleza? E também as bacias sedimentares, que são o terceiro grupo aí desse universo das províncias geológicas, beleza? Cada uma dessas três estruturas, elas se originaram em eras geológicas específicas, diferentes entre si, né? De maneira que elas estão expostas às intempéries, aos agentes intempéricos e aos agentes erosivos a maior ou menor período de tempo, o que vai levar, né, obviamente, a características de superfície distintas entre si também, beleza? Então,
Algumas são mais antigas, outras são mais recentes, elas têm, né, alguma predominância de tipos de rochas, né, em sua formação, que aí a gente vai especificar um pouquinho mais adiante, ok? Então nós temos esses 3 tipos aí, cada um trazendo consigo suas características de superfície e de predominância de processos geológicos que ocorrem nessas superfícies, ok? Então, partindo para a primeira, que são os crátons ou os chamados escudos cristalinos, que também podem ser chamados de dobramentos antigos, né? São estruturas bastante antigas do ponto de vista geológico e elas datam lá do pré-cambriano. Para vocês terem uma ideia de quão antigos são essas estruturas, o pré-cambriano ele data de em torno de 4,5 bilhões de anos atrás, né? O processo de consolidação dessas estruturas aí. E isso faz com que essas estruturas estejam expostas ao intemperismo físico, químico e biológico e às erosões durante todo esse período de 4,5 bilhões de anos, né? De maneira que, apesar de serem estruturas elevadas do ponto de vista dos relevos que estão em volta, elas têm um formato relativamente arredondado ou de tabuleiro, né? Devido à intensa e prolongada ação dos intemperismos que eu acabei de citar anteriormente, beleza? A gente vai observar que existem 2 tipos aí, 2 porções que estão divididas em 2 porções distintas dos escudos cristalinos, né? Sendo eles um deles formado nas áreas centrais dessas formações, dessas províncias geológicas, que são chamados escudos cristalinos mesmo, que são ou formadas por mares de morros com estruturas relativamente arredondadas, como vocês vão ver na imagem aí na apresentação do Prezi, né? Ou então as áreas que são periféricas a essas formações, que geralmente apresentam formato de plataforma ou de tabuleiro, beleza? Que vocês também vão ter acesso aí durante a apresentação do Prezi, que vocês vão acompanhar junto com esse podcast, né? Por serem superfícies irregulares nos escudos cristalinos, a gente pode dizer que há uma predominância dos processos erosivos em detrimento dos processos de sedimentação. Lembrando que a erosão, nós vimos que é o processo de perda de matéria mineral para o ambiente a partir da ação de alguns agentes, como os ventos, a chuva, né, a neve, as geleiras e etc., em detrimento, como eu falei para vocês, da sedimentação, que é exatamente o oposto da erosão, que é essa questão de receber sedimentos vindos de outros lugares, transportados de outros lugares e depositados em algumas áreas, né? Não é que não aconteça a sedimentação também em áreas de escudo cristalino, né, de dobramento antigo, que a gente também pode usar esse sinônimo, mas acontece em menor, digamos aí, em menor intensidade do que a erosão que predomina, né, enquanto agente geomorfológico nessas áreas, seja por ação eólica, ação pluvial, fluvial, seja ela qual for. Ok, galera? Então a gente tem serras que são mais arredondadas, com morros mais próximos uns dos outros, mas que demonstram aí um prolongado processo de erosão agindo sobre essas estruturas, ou chapadas, né, formatos aí de tabuleiro, como eu acabei de falar para vocês, que são comuns aí nas áreas periféricas desse tipo de província. Beleza? Seguindo adiante, pessoal, a gente tem um outro tipo de província geológica que é mais recente do ponto de vista da formação dela, em comparação com os escudos cristalinos que eu acabei de falar para vocês, beleza? Que são os chamados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, eles correspondem às áreas mais jovens e mais elevadas do ponto de vista da altitude do planeta, ok? E elas também foram formadas muito recentemente, como eu acabei de falar no início da minha fala sobre os dobramentos, né? Para vocês terem uma ideia, elas datam do período Cenozoico, da sua parte terciária, né? Que digamos aí que está cerca de 360 milhões de anos atrás, mais ou menos, de formação. O processo predominante de formação dessas estruturas, né, são os movimentos convergentes de placas tectônicas. Então elas estão sempre localizadas em áreas de encontro
convergente de placas que promovem, a partir da subducção ou da orogenia, o dobramento da superfície, formando grandes cordilheiras montanhosas aí, que apresentam, como eu falei para vocês, elevadas altitudes e formatos bastante pontiagudos, né, o que denotam aí o pouco tempo exposto aos processos intempéricos se comparados com os dobramentos antigos, como eu acabei de falar para vocês. Ok? Desculpa. Então, pessoal, as rochas, os tipos de rochas predominantes nesse tipo de estrutura são as rochas magmáticas, ok? Intrusivas e extrusivas, e algumas rochas metamórficas, mas há uma predominância quase absoluta aí de rochas magmáticas de um dos dois subtipos, intrusiva ou extrusiva, ok? E há uma potencialidade econômica que esse tipo de estrutura geológica apresenta, é a presença de minérios metálicos e não metálicos, né? Como ferro, cobre, o próprio ouro, prata, que são comuns em cordilheiras montanhosas recentes, né? Por exemplo, lá no Chile é um dos grandes produtores mundiais de cobre, tem muitas minas e a economia daquele país depende muito dessa atividade. E aí, como nós sabemos, é um país andino, né, com a presença da Cordilheira dos Andes, que é exatamente um dobramento moderno, um exemplo de dobramento moderno, da qual eu trouxe algumas imagens para vocês aí, lá do Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta, que está na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, que tem 8.800 metros de altitude, e também aí uma foto do Cerro Aconcagua, que fica na Argentina, próxima à fronteira com o Chile, que tem 6.962 metros de altitude, que é a maior montanha das Américas. E eu trouxe também uma foto do Mont Blanc, que é na França, que é o ponto mais alto da Europa Ocidental, com 5.500, 5.600 metros de altitude aproximadamente. Beleza? Então, há uma presença, além de essa elevada altitude, a gente tem também a presença de geleiras eternas nos cumes dessas montanhas, de glaciares, sendo inclusive a erosão glacial um dos tipos de erosão que acontece bastante recorrentemente nessas áreas. Beleza? Então, esses são os dobramentos modernos, né? Partindo adiante, pessoal, a gente vai falar da terceira e última estrutura de relevo que a gente vai abordar, né, ou província geológica, que são as chamadas bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são grandes estruturas também, como as duas que eu abordei anteriormente, mas ela tem as seguintes características, né? Elas apresentam estruturas bastante rebaixadas se comparadas com os relevos circundantes, e ela também tem uma superfície bastante aplainada, né? Relativamente plana aí, com relação aos terrenos vizinhos também, ok? E aí, por ser esse ambiente rebaixado e com essa superfície relativamente plana, o processo de sedimentação que predomina nessas áreas faz com que essas estruturas elas sejam preenchidas por sedimentos rochosos provenientes das áreas mais altas, onde há a predominância do processo de erosão, né? Esses sedimentos eles são produzidos lá nas áreas mais elevadas em outras estruturas de relevo e aí são transportadas pelos agentes transportadores, que são o vento, água das chuvas, águas de rios, geleiras, etc., que vão trazer e depositar nessas áreas mais baixas, que são as bacias sedimentares, dando a elas essa característica, ok? Essas bacias sedimentares elas têm um processo de formação datado mais ou menos aí, lá do período pré-cambriano, então digamos que seja em torno de 600, 650 milhões de anos atrás, né? Então também não são tão antigas quanto os escudos cristalinos, né? Mas também não são tão recentes quanto os dobramentos modernos, e isso faz com que dentro desse processo aí de 600 milhões de anos tenham se estruturado estruturas um pouco menores, que são as bacias hidrográficas formadas pelas ações erosivas dos rios, também nesses agentes, também nessas superfícies mais planas, ok? Há uma potencialidade econômica que a gente precisa citar quando falamos de bacias sedimentares, que é a propensão da presença de combustíveis fósseis como o petróleo
e o gás natural ou o carvão mineral são comuns nessas áreas. Não que haja em todas as bacias sedimentares, né, a presença de petróleo, mas um dos primeiros indícios que se buscam é analisar a formação do relevo e se tratar de um relevo de bacia sedimentar, de uma estrutura geológica, uma província geológica de bacia sedimentar. Então há a propensão, a possibilidade de existir petróleo aí que provém da ação. O que acontece? O petróleo ele é uma mistura de matéria orgânica que foi soterrada por muitas camadas de sedimentos minerais, né? Pode ser plâncton, fitoplâncton, florestas, animais pré-históricos que foram soterrados pelo processo de sedimentação. E aí essa matéria orgânica que é rica em carbono, quando ela fica submetida a esse ambiente de alta pressão e alta temperatura durante muito tempo, durante alguns milhões de anos, há uma ligação entre essa matéria orgânica e inorgânica, formando esses hidrocarbonetos, que são os combustíveis fósseis, né, galera, que de alguma maneira ainda permanecem com uma importância muito grande enquanto matriz energética do mundo atual, ok? Então, essa primeira fase, né, esse primeiro contato à distância, a gente vai falar sobre esses 3 assuntos, ok? E eles estão lá no capítulo 5 do livro de vocês, tá? Que é o livro 360 graus. E aí eu gostaria que vocês fizessem para mim as atividades que estão lá na página. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, pessoal. A atividade que está aqui na página 117, beleza? Então, fiquem com Deus, respeitem as orientações dos profissionais em manter o isolamento, manter a higiene, e vamos ter fé que a gente vai vencer junto essa batalha aí contra o coronavírus e o mais rápido possível a gente poder voltar a ter a nossa convivência diária, presencial, como é o ideal, tá bom? Mas enquanto isso, vamos batalhando juntos aqui, através desses podcasts ou outras ferramentas que eu vou acabar adotando ao longo desse processo. Falou? Um abraço a todos e estejam com Deus aí.